You don't need to. You don't need to. Sejam muito bem-vindos ao Bisbilhotando e hoje vamos falar sobre um tema que, digamos, está a viralizar pelo Brasil, e eu, como um português que adoro a televisão brasileira e a televisão portuguesa, o mundo da televisão, o mundo da comunicação e tudo mais, e eu decidi trazer este tema, como vocês puderam ver aí no título do vídeo. Vamos falar sobre o novo programa da Eliana na TV Globo. O que é que sucede? O novo programa da Eliana na TV Globo, que já era algo que o público já queria há muito tempo, desde que ela começou a ir para a Globo, ou seja, desde que ela chegou à Globo, o público já ansiava um programa dela no domingo da TV Globo, só que não havia espaço. E mesmo assim, teve que se encaixar ali num horário que é um horário perigoso, um horário que vai ser aos domingos à tarde das 13h55, ou seja, da 1h55 às 15h30, ou seja, às 3h30 aproximadamente. E estreia dia 15 de março de 2026 na TV Globo o programa Em Família com Eliana. Vamos ver como é que será este programa. Eu estou muito com esperanças, com expectativas do que é que pode vir por aí. Porque parece, pelo menos é o que anda aí a rolar, não sei se eu cheguei aqui a apontar isso, mas eu acho que sim, porque eu tenho aqui o meu roteiro, não é? Mas o que é que sucede? Parece que a TV Globo quer levar, quer que esteja presente nesse programa um humorista ou uma humorista. No estilo da Narcisa, ou seja, do Tiago Bernabé, quando era lá no programa da Eliana e agora como está no programa Domingo Legal do SBT. E querem muito que seja uma pessoa que faça o mesmo, praticamente, que ele fazia lá no programa da Eliana. O que é que sucede? Ainda não há informações de quem possa ser. Mas eu acredito muito que possa ser, que eu até já nem sei como é que ele se chama, que eu até vou pesquisar. Ora, eu até vou ver aqui no Google, vamos aqui em direto ver como é que ele se chama, que eu me esqueci, desculpem. Black Friday Globo. Vamos ver como é que ele se chama. Apresentadores. Sabem aquele apresentador, aquele que apresentou com a apresenta aquele que apresentou com está aqui, como é que ele se chama? Paulo Vieira. E a minha aposta, porque já vieram a fazer isso, a TV Globo já veio a fazer a Eliana ali com o Paulo Vieira. E eu não sei porquê, mas acho que vai ser ele. Eu acho que vai ser ele a ser ali o humorista que irá estar com a Eliana. A Narcisa não será. Isso temos a certeza que não será o Tiago Barnabé a ir para a TV Globo. Duvido muito. Muito mesmo. Ele é muito fiel ao SBT. Só se quiserem mesmo que ele saia, aí é que ele irá sair. Mas duvido muito, duvido mesmo muito. Porque ele é um grande, grande talento e acho que o SBT não pode mesmo perder o Tiago Bernabé, porque sinceramente se perder acho que é fechar as portas e ir embora. Porque sinceramente ele é o que sustenta ali os domingos do SBT. Sem ele, e não só, e quando é agora os especiais de Natal, a ACD, o Teleton, não é?
ou seja, ele sustenta ali aquilo. Ele, quando aparece com qualquer personagem dele, ele sustenta a audiência. Ele sustenta ali as risadas, não sei. Ele é muito, muito bom. Mas eu, sinceramente, acho que vai ser, então, o Paulo Vieira, o humorista que irá estar com a Eliana lá presente. Não saiu essa informação, atenção, eu tenho mesmo que dizer isto. Não saiu essa informação de que será ele a estar do lado dela nesse programa, no Em Família com a Eliana, mas eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Porque assim, não estou a ver mais ninguém, sinceramente, que possa ter ali uma química com ela. Enfim, os únicos os únicos humoristas que nós temos visto assim na Globo, hum, ali dentro da Globo, temos visto ali Bruna Luiz, temos ali visto o Murilo Couto, acho que me estou a enganar, o nome dele, ali o outro que também já não lembro o nome dele, que faz o webbullying, como é que ele se chama? Eu não sei, mas não interessa. Ou seja, pode também ser um desses três, mas eu duvido muito. Eu acho que o Paulo Vieira acho que será a pessoa ideal e que também a Globo também quer que esteja ao lado da Eliana. Eu não sei porquê, mas eu tenho esse feeling que será ele. Mas continuando, pronto, vamos então continuar. É o primeiro programa de auditório da Eliana na Globo, depois de décadas na emissora do SBT e na Record. Que ela teve SBT, Record, SBT e agora Globo. Vamos para o formato do programa, vamos falar então sobre o programa. Continuem aqui connosco porque ainda vamos falar então sobre isto, sobre o formato do programa, audiências que são esperadas, convidados da estreia. Vamos falar disso, por isso mantenham-se aqui comigo porque o programa está muito bom. Vamos lá. Então, o programa mistura auditório, música e histórias familiares. Principais elementos: famílias competindo musicalmente no palco, entrevistas com celebridades e os seus respectivos familiares, histórias emocionantes e inspiradoras, momentos de humor e interação com a plateia. Um dos quadros principais será Minha Família é um Show, com famílias mostrando talento musical. A proposta da TV Globo é criar um programa intergeracional para reunir várias gerações em frente da televisão. Que é isso que a TV hoje em dia, não só no Brasil, mas também em Portugal e em todo o mundo, quer fazer, é atrair também o público jovem para a televisão. A minha audiência tem sempre, porque eu amo ver televisão, gosto muito, principalmente a ficção, a dramaturgia, como dizem no Brasil. A ficção para mim é muito, muito boa, né? As novelas e tudo mais eu amo muito, gosto muito mesmo, e também alguns programas. Mas vamos então continuar. Já passamos, agora vamos para os convidados da estreia. A estreia deverá contar com nomes conhecidos como Pedro Bial e o Belo, e também uma entrevista especial com o cantor Daniel. Vamos à audiência prevista. A TV Globo espera uma audiência entre 10 a 13 pontos no Ibope na Grande São Paulo. Motivos para essa expectativa: é um horário forte de domingo, vem antes do jogo com vem antes ou junto com transmissões de futebol. A Globo aposta num público familiar. Além disso, a emissora quer competir diretamente com o Domingo Legal. Domingo Legal. Como é que vocês queriam que eu dissesse? Domingo Legal. Tem que ser assim com o estilo brasileiro, né? Bora. Do SBT. Vamos continuar. Ignorem estas minhas brincadeiras. Costuma liderar em alguns domingos. O Domingo Legal é incrível. É assim, é incrível a parte onde está a Narcisa, a parte onde está o Tiago Barnabé, que eu adoro vê-lo, ali a conexão entre o Celso Portioli e o Tiago Barnabé, eu adoro ver a conexão deles, mas realmente
é um programa fixe, mas o do Caldeirão do. Ai, Caldeirão, fogo. O, ai, hoje estou mesmo. Vou explicar porque é que eu estou assim hoje. O que é que sucede? Eu ontem, e vocês vão ver se me acompanharem durante a semana toda aqui a GLG em entretenimento, vocês irão reparar que todos os vídeos, porque eu irei gravar tudo hoje, todos os vídeos irão ter assim. Eu dormi para aí umas 4, 5 horas. Eu digamos que fui para uma festa de aniversário e foi até às 3 da manhã ali a bombar. Só que acontece, era em Coimbra, eu moro no Porto. Ou seja, foi mais de 1 hora e meia, quase 2 horas de viagem. De carro. É complicado. Não é fácil. Eu estou aqui com vontade de não estar. Estou a brincar. Não, eu estou aqui com sono. É isso apenas que eu digo. Estou com sono, com muito sono, mas eu tinha que fazer. Porque eu também saíram músicas novas e então eu não podia. Tenho muitas músicas guardadas para vamos falar sobre música, no entanto, não queria estar a publicar esses vídeos, sendo que eu tenho músicas novas que saíram e eu quero muito reagir. E também que eu não ouvi, por isso eu quero reagir com vocês, por isso não percam. Durante esta semana irão sair então vídeos. Há, por exemplo, a Silvânia e o Berg, que eles lançaram o resto das músicas do álbum e vamos reagir a, acho que são a 3 músicas novas que saíram, além de já termos reagido a mais umas 3 ou 4, por isso só aqui de Berg, Silvânia e Berg já temos para aí, acho que vamos fazer para aí umas 6 ou 7 no total, mas muito bom, e têm ido muito bem da audiência e também por isso muito obrigado e continuem a assistir. Vamos então continuar, que eu não sei onde é que eu estava. Como o programa ainda não estreou, não existe audiência real ainda, mas apenas uma previsão. A minha previsão é assim, e eu sinceramente eu acho muito difícil. Eu acho que é como já ouvi muita gente dizer e tudo mais, é um horário complicado. É um horário que, se tiver jogo, pode correr bem. Mas quando não tem jogo, eu acho que não vai aguentar muito. Eu não acho. Eu acho que vai perder ali. Eu acho que vai chegar a segundo lugar da audiência. Eu acho que não vai ficar em primeiro. Eu acho que o Celso Bertioli vai ganhar, dependendo de como for também o programa. Porque é assim, um talent show, um show, ou seja, ali apresentar ali, ou seja, pessoas a competir por música, já vemos isso no Brasil, por exemplo, já vemos isso no Luciano Huck, já vemos Huck, disse bem, Luciano Huck, na Patrícia Bravanel, na. Estou a tentar lembrar do Brasil, para não confundir em Portugal. Eu estou-me a esquecer, gente, eu estou mesmo cansado. Não me lembro de nada. Acho que também tem alguma coisa no Celso Portioli? Não, não. Acho que não. Não interessa. Tem para aí. Tem para aí. Continuando, já são 2 programas disso, percebem? Acho que também o The Voice, digamos assim. O The Voice também, digamos que é praticamente o mesmo, só que é individual, mas né. É assim, eu provavelmente quando acabar o programa eu vou-me lembrar de mais alguma coisa, mas não sei. Fora o que tem também nas redes sociais, no YouTube, no streaming, então é muita muita oferta, ou seja, eu acho que deveria ser algo, não digo novo, mas algo que surpreendesse e que fosse algo que faltasse no mercado. Ou seja, nós estamos no mercado. Nós estamos no mercado e se nós vemos que tem muitos legumes e tem pouca fruta, nós o que é que vamos fazer? Nós vamos produzir o quê? Mais legumes? Com o risco de, quando nós vamos a vender, vendermos por um preço muito mais barato que aquilo que seria possível se tivessem poucos legumes? Não. Muito provavelmente iremos produzir fruta.
porque tem pouca e aí poderemos subir o preço e poderemos ganhar mais dinheiro, certo? O que é que sucede? Na televisão hoje em dia, o que é que acontece em Portugal, que eu também já estou farto e eu vou, acho que na próxima semana irei fazer um vídeo sobre isso, que eu ainda não vi o programa, por isso que foi a estreia ontem, eu ontem estava, como eu disse, na festa, que é o Simple the Best, que estreou em Portugal, que é também isso, ou seja, uma competição de música. Os melhores dos melhores vão estar nesse programa e eu já estou farto. Porquê? Porque em Portugal nós já temos muitos, mas muitos, mas muitos programas de talentos. A gente já não aguenta mais. Eu não percebo porque é que é necessário mais. Sério, gente. Temos um programa que é o domingo, que é o Fantástico, são cerca de. É tipo o Domingo Legal. Domingo Legal. Do Celso Portiolli. Ou seja, são para aí umas 6 horas. 5, 6 horas de programa. Que é também, principalmente, de talentos. Depois temos um na RTP1, isso é na TV. Na RTP1 temos o Estrelas ao Sábado, essa e qualquer coisa. Também é a mesma coisa. Depois temos o The Voice. Depois temos. Ai, como é que se chama aquele. Eu não me lembro. Esqueçam, mas temos para aí uns 3 ou 4 programas do mesmo. Do mesmo. Para quê? Para quê? Ninguém quer ver. Ninguém já quer ver isso. Sério, estamos cansados de sempre o mesmo produto. Sério. Eu se eu estivesse na TVI, na SIC, em alguma emissora portuguesa, eu iria trazer formatos que nunca vieram para Portugal ou que já estão há muito tempo fora do ar. Programas que nada têm a ver com aquilo que existe atualmente no mercado português. Por exemplo, vamos falar no que aconteceu no Brasil. O Acerto ao Caia. O Acerto ao Caia fez um sucesso enorme no Brasil e em Portugal ainda não veio. Mas aí eles preferem formatos que fracassaram e formatos que estão aí na televisão a fazer o maior fiasco. Foi isso com um programa que era apresentado por Maria Sequeira Gomes, que era de que foi feito na Argentina. Aquele formato era um reality onde as pessoas tinham que acertar as perguntas e se não acertassem vinha uma bola gigante e empurrava-os para a piscina. Já nem sei como é que se chama acho que era Hora Bolas, era assim qualquer coisa. Depois também temos agora o Simple the Best, temos a Dança com as Estrelas, que também não foi, ou seja, uma ocorrência de erros, uma ocorrência de fiascos que só aconteceram porque não olham para o mercado, não é? É isso, e acho que é um próximo vídeo eu irei falar sobre isso, sobre fracassos atuais da televisão portuguesa. Eu acho que irei falar um pouco sobre isso, porque sinceramente são coisas que já existiam, coisas parecidas no mercado e mesmo assim quiseram fazer isso. Mas ok, vamos continuar a falar sobre o programa da Eliana, porque senão nós estamos a misturar assuntos e já estamos com 18 minutos, quase 19 minutos de programa. Por isso, vamos então a polémicas e críticas antes da estreia. Mudanças no horário antes da estreia. O programa sofreu várias alterações na grade da TV Globo, ainda antes de ir ao ar. Inicialmente iria para um outro horário, mas acabou sendo fixado no começo da tarde de domingo. Isso gerou comentários de que a Globo ainda estava insegura com o formato. Também houve uma redução do tempo do programa. No SBT, Eliana tinha programas até com 4 horas de programação, ou seja, 4 horas no programa, com o programa no ar. Na TV Globo, o programa terá 1 hora e meia.
alguns fãs criticaram, dizendo que pode limitar os quadros clássicos dela. Um programa com 1h30 não dá para fazer muita coisa. Não. Porque assim, nós estamos a ver 1h30 que é dividido por intervalos. Provavelmente nesta 1h30 vai haver, no mínimo dos mínimos, 2 intervalos. No mínimo dos mínimos. E eu não sei como é que funciona no Brasil, mas aqui um intervalo pode durar até 30 até 3 minutos, normalmente quando é programa de entretenimento. 3 minutos. Ou seja, já corta ainda mais o tempo. Não é bom. Eu acho muito pouco tempo, mas é o que temos, é o que há e ela tem que lidar com isso. Também uma pressão por audiência. A estreia acontece na chamada Guerra dos Domingos, um dos horários mais competitivos da TV brasileira. Principais concorrentes são o Domingo Legal, como eu tinha dito, né, queridos? E também programas da TV Record, como por exemplo a Sete Caia, que eu já tinha dito, e também agora tem outros, também que é do... é de lá, daquele casal que agora não sei o nome. Não interessa. Eu estou mesmo cansado, estou mesmo sem memória nenhuma depois da festa. Eu não sei vocês, mas eu não estou habituado a isto, por isso estou cansado. Estou sem me lembrar de nada. Mas ok, vamos continuar. Curiosidades. O programa terá conteúdo multiplataforma, com bastidores e extras no Globoplay e GNT. Ou GNT. Acho que é assim que se diz. É a grade. É a grande aposta da TV Globo para renovar os domingos. Marca o retorno da Eliana à disputa de audiência dominical que ela enfrentou durante anos. Isso é verdade. Vamos lá. Um resumo rápido para dizer aqui. Em Família com a Eliana estreia 15 de março na TV Globo. Um programa mistura música, famílias, convidados, famosos e histórias emocionantes. Audiência esperada 10 a 13 pontos. Ainda não tem audiência real porque ainda não estreou, não é? Como é óbvio. Mas já gerou polémicas por mudança no horário, pressão por audiência, guerra dos domingos, etc, etc, etc. E polémicas e tal. Eu quero saber a vossa opinião. Qual é a vossa opinião sobre isto? Qual é a vossa opinião sobre o programa da Eliana? Vão assistir? Não vão? O que é que vão fazer no domingo, nesse dia que estreia então 15 de março? O que é que vocês vão fazer? Querem? Vão assistir mesmo isso? Não? Quero saber a vossa opinião. Acham justo este programa para ela? Não? Digam aí nos comentários aquilo que vocês quiserem. E desculpem qualquer coisa porque hoje estou mesmo cansado, mas eu não podia deixar de trazer o programa e já não foi domingo, vai segunda. Pois é, né? Porque este programa normalmente sai aos domingos, mas agora sairá hoje segunda, por motivos como eu já expliquei aqui. Estive numa festa e não tive como fazer o programa no sábado para sair no domingo. Mas, continuando, até à próxima, vemo-nos por aí. Tchau, tchau. You don't need to